Olá pessoal, vamos apresentar nesta aula alguns pontos acerca de ordem de precipitação. Qual o nosso interesse em determinar a ordem de precipitação ou ainda prever qual que é a ordem de precipitação de uma espécie química? Pois bem, temos duas principais aplicações para esta ordem de precipitação. A primeira delas é para a separação de espécies químicas. Através da diferença de solubilidade de cada um dos compostos e através da análise do quociente de reação, é possível prever qual espécie química será precipitada por primeiro numa solução, ou ainda estabelecer uma relação entre as concentrações de duas espécies químicas para que ocorra a precipitação entre elas, através de um agente precipitante em comum. O segundo ponto é a aplicação dessa ordem de precipitação em pontos finais de titulações químicas, que pode ser utilizado não somente através da formação de um precipitado, mas também para a formação de um complexo, no qual você tem um íon em comum que irá precipitar ou complexar duas espécies químicas, de modo que uma delas é mais solúvel do que a outra. Muito bem, como já mencionado, o princípio que rege a diferença de precipitação é a solubilidade. Teremos então espécies que apresentam solubilidades distintas e, através dessa distinção de solubilidade, é possível separar essas espécies químicas. Temos diferentes métodos de separação que são regidos por diferentes maneiras de separação, diferentes bases do método. Separações baseadas em precipitação, destilação, extração, troca iônica. Separações de cromatografia, eletroforese e afins. Para o nosso caso, estamos observando uma separação decorrente da precipitação e filtração. Existe um procedimento analítico determinado chamado de marcha analítica, no qual é possível, para um determinado conjunto de cátions, fazer a separação de cada um deles, utilizando diferentes agentes precipitantes. Em alguns casos, esses agentes precipitantes são específicos, em outros casos, são não específicos. Lembrem-se ainda, quando estudamos agentes precipitantes, a presença de interferentes químicos, que são aquelas espécies que são precipitadas juntamente com a adição do seu agente precipitante. Ok. Como já mencionado, o primeiro fator que deve ser observado para determinar a ordem de precipitação é a solubilidade. No entanto, ele não é o único. Para que numa solução qualquer você determine qual é a ordem de precipitação de uma determinada espécie ou de duas ou mais espécies químicas com a adição de um agente precipitante, é necessário observar o quociente de reação. Observe este exemplo, no qual nós temos uma solução com níquel e bário e iremos fazer a adição de carbonato. Qual dessas duas espécies que deveria precipitar primeiro? Primeiro ponto, observar a solubilidade de cada uma delas. Através da solubilidade é possível determinar qual delas é mais insolúvel. No entanto, quando nós observamos a concentração de cada um desses íons em solução e fazemos uma análise do quociente de reação, é possível verificar que a ordem de precipitação vai ser dependente, não somente da solubilidade, mas da concentração de cada um dos íons presentes. Fiquem atentos a esse tipo de exercício. Não se deixem enganar e deixar de lado que a concentração de cada uma dessas espécies é determinante para que você tenha a ordem de precipitação correta. Temos ainda a aplicação da precipitação dentro da gravimetria. Elas são mais precisas quando nós temos a formação de um único tipo de precipitado. Então, a ordem de precipitação é necessário ser observada para que nós tenhamos um precipitado puro, que não haja impurezas no seu precipitado e assim um erro dentro da sua análise gravimétrica. Obrigado, bons estudos a todos.